Pasta 32. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Julgamento. Em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das massas. A lei observada. A cidade-estado de Veneza prosperou enquanto seus cidadãos sentiram que sua pequena república tinha o destino a seu favor. Durante a Idade Média e o Alto Renascimento, devido ao seu virtual monopólio do comércio com o Oriente, ela foi a cidade mais rica da Europa. Com um governo republicano generoso, os venezianos gozavam de liberdades que poucos italianos conheceram. Mas, no século XVI, a sorte mudou de repente. A descoberta do Novo Mundo transferiu o poder para a costa atlântica da Europa, para os espanhóis e portugueses, e depois para os holandeses e ingleses. Veneza não podia competir economicamente e seu império aos poucos encolheu. O golpe final foi a devastadora perda de uma valiosa possessão no Mediterrâneo, a ilha de Chipre, conquistada pelos turcos em 1570. As famílias nobres começaram a falir em Veneza e os bancos começaram a quebrar. Uma espécie de melancolia e depressão baixou sobre os cidadãos. Eles tinham conhecido um passado brilhante, eles tinham vivido ou escutado os mais velhos contarem essa história. O término de uma fase de glórias era humilhante. Os venezianos queriam acreditar que a deusa da fortuna estava lhes pregando uma peça e que os velhos tempos retornariam em breve. Mas, por enquanto, o que fazer? Em 1589, correram boatos em Veneza sobre a chegada ali perto de um homem misterioso chamado Il Bragadino, mestre alquimista, um homem que havia acumulado uma riqueza incalculável com sua capacidade, dizia-se, de fazer ouro usando uma substância misteriosa. A notícia se espalhou rapidamente porque, alguns anos antes, um nobre veneziano, ao passar pela Polônia, ouviu um estudioso profetizar que Veneza recuperaria sua passada glória e poder se encontrasse um homem que conhecesse a arte alquímica de fazer ouro. E assim, quando se soube em Veneza do ouro que este Bragadino possuía, ele estava sempre fazendo tilintar nas mãos as moedas, e seu palácio estava repleto de objetos de ouro. Teve gente que começou a sonhar, por seu intermédio, a cidade voltaria a prosperar. Membros das famílias nobres mais importantes de Veneza se juntaram para ir a Brescia, onde morava Bragadino. Passearam pelo seu palácio e assistiram espantados enquanto ele mostrava como fazia ouro, pegando uma pitada de minerais aparentemente sem valor e transformando-os em vários gramas de ouro em pó. O Senado veneziano preparava-se para discutir a ideia de um convite oficial a Bragadino para hospedar-se em Veneza às custas da cidade, quando souberam que estavam competindo com o Duque de Mantua. Ouviram falar de uma festa magnífica no palácio de Bragadino para o duque, com roupas enfeitadas com botões dourados, relógios de ouro, pratos de ouro e outras coisas mais. Preocupados com a possibilidade de perder Bragadino para Mantua, o Senado votou quase unanimemente a favor de convidá-lo para ir a Veneza, prometendo-lhe a montanha de dinheiro necessária para sustentar o seu estilo luxuoso. Mas ele tinha de ir imediatamente. No final daquele ano, o misterioso Bragadino chegou a Veneza, com seus olhos escuros e penetrantes, sob as espessas sobrancelhas e os dois enormes mastins negros que o acompanhavam por toda a parte. Era uma figura impressionante e ameaçadora. Ele fixou residência num palácio suntuoso na ilha de Judeca, com a República custeando seus banquetes, roupas caras e todos os seus caprichos. Uma febre de alquimia se espalhou por toda Veneza.
Nas esquinas, vendedores ambulantes vendiam carvão, aparelhos para destilação, foles, manuais sobre o assunto. Todos começaram a praticar a alquimia. Todos, menos Bragadino. O alquimista parecia não ter pressa em começar a produzir o ouro que salvaria Veneza da ruína. Curiosamente, isto só aumentava sua popularidade e o número de seguidores. Vinha gente de toda a Europa, até da Ásia, para conhecer este homem notável. Passavam-se os meses e chegavam presentes para Bragadino de todos os cantos, mas ele não dava sinal do milagre que os venezianos confiavam tanto que ele realizasse. Os cidadãos no final já estavam impacientes, querendo saber se iam ter de esperar a vida toda. No início, os senadores aconselharam a não apressar o homem. Era um diabo caprichoso que precisava ser bajulado. Acabou que a nobreza também começou a duvidar e pressionou o Senado para mostrar um retorno do investimento cada vez maior que a cidade estava fazendo. Bragadino não estava dando a mínima importância para os que duvidavam dele, mas respondeu. Disse que já estava depositada na Casa da Moeda da cidade a substância misteriosa com a qual multiplicaria o ouro. Ele poderia usar a substância toda de uma só vez e dobrar a quantidade de ouro, mas o processo, quanto mais demorado, mais produtivo seria. Se a deixassem descansando por uns 7 anos, num cofre selado, a substância multiplicaria por 30 a quantidade de ouro existente na Casa da Moeda. Os senadores, na sua maioria, concordaram em esperar pela mina de ouro que Bragadino prometia. Outros, entretanto, ficaram zangados. Mais 7 anos com esse homem vivendo regiamente às custas da gamela pública, e muitos cidadãos plebeus de Veneza fizeram eco a esses sentimentos. Finalmente, os inimigos do alquimista exigiram que ele desse uma prova das suas habilidades. Queriam uma quantidade substancial de ouro e logo. Altivo, aparentemente dedicado à sua arte, Bragadino respondeu que Veneza, na sua impaciência, o havia traído e, portanto, perderia os seus serviços. Ele deixou a cidade, indo primeiro para a vizinha Pádua, depois, em 1590, para Munique, a convite do Duque da Baviera, que, igual a toda Veneza, tinha sido muito rico, mas falira devido aos seus próprios excessos e esperava recuperar a fortuna com os serviços do famoso alquimista. E assim, Bragadino retomou a confortável posição que experimentara em Veneza, e a história se repetiu. Interpretação. O jovem cipriota Mamougnat já tinha vivido muitos anos em Veneza antes de encarnar o alquimista Bragadino. Ele viu a tristeza tomar conta da cidade, todos esperando que a redenção viesse, sabe-se lá de onde. Enquanto outros charlatões usavam prestidigitação nas suas trapaças corriqueiras, Mamougnat era mestre na natureza humana. Tendo Veneza em mira desde o início, ele viajou, fez algum dinheiro com seus truques alquímicos e depois voltou para a Itália, estabelecendo-se em Brescia. Lá ele criou uma reputação que ele sabia chegaria até Veneza. Vista de longe, a sua aura de poder seria ainda mais imponente. No início, Mamougnat não fazia demonstrações vulgares para convencer as pessoas da sua habilidade alquímica. A suntuosidade do seu palácio, a riqueza das suas vestes, o tilintar do ouro nas mãos, tudo isso era um argumento superior a qualquer ideia racional. E era o que estabelecia o ciclo que o mantinha atuante. A riqueza óbvia reforçava a reputação de alquimista e aí patronos como o Duque de Mantua lhe davam mais dinheiro, o que lhe permitia viver luxuosamente e reforçava a sua reputação de alquimista, e assim por diante. Só quando a sua reputação já estava estabelecida e ele era disputado por duques e senadores é que recorria à fútil necessidade de uma demonstração. Mas então era fácil enganar as pessoas, elas queriam acreditar. Os senadores venezianos que o viram multiplicar ouro queriam tanto acreditar nisso que não perceberam o cilindro de vidro escondido na manga, de onde ele deixava escorregar ouro em pó nas suas pitadas de minerais. Inteligente e caprichoso, ele era o alquimista dos seus sonhos.
E depois de criar uma aura como essa, ninguém notava suas simples fraudes. Tal é o poder das fantasias que tomam conta de nós, especialmente em épocas de escassez e declínio. As pessoas raramente acreditam que a origem dos seus problemas é a sua própria iniquidade e estupidez. A culpa é sempre de alguém ou alguma coisa externa, o outro, o mundo, os deuses, e, portanto, a salvação também vem de fora. Se Bragadino tivesse chegado a Veneza armado com uma análise detalhada dos motivos do declínio econômico da cidade e dos passos inflexíveis necessários para reverter a situação, ninguém o teria levado a sério. A realidade era feia demais e a solução muito dolorosa. Na maior parte, o tipo de esforço que os ancestrais já haviam concentrado para criar um império. A fantasia, por outro lado, neste caso, o fascínio da alquimia, era fácil de compreender e infinitamente mais apetitosa. Para conquistar o poder, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam, e o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo. Pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e súbita transformação, o pote de ouro. Nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros das suas hipóteses mais extravagantes, se tiver arte suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. David Hume, 1711-1776. As chaves do poder. A fantasia não atua sozinha. Ela exige a rotina como pano de fundo. É a opressão da realidade que permite à fantasia enraizar-se e florescer. Na Veneza do século XVI, a realidade era o declínio e a perda de prestígio. A fantasia correspondente descrevia uma súbita recuperação das glórias passadas através do milagre da alquimia. Enquanto a realidade só fazia piorar, os venezianos habitavam num mundo feliz de sonhos em que a sua cidade restaurava sua fabulosa riqueza e poder da noite para o dia, transformando poeira em ouro. Quem consegue tecer com os fios da dura realidade uma fantasia tem acesso a poderes incalculáveis. Na busca pela fantasia que vai dominar as massas, portanto, fique de olho nas trivialidades que pesam tanto sobre todos nós. Não se distraia com os retratos glamourosos que as pessoas fazem de si mesmas e das suas vidas. Pesquise o que realmente as aprisiona. Uma vez descobrindo isso, você tem a chave mágica que colocará em suas mãos um grande poder. Embora os tempos e as pessoas mudem, vamos examinar algumas das realidades opressivas que não mudam e as oportunidades de poder que elas proporcionam. A realidade. A mudança é lenta e gradual. Exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. A fantasia. Uma transformação repentina provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões, que até hoje ficam nos rondando, e foi a chave do sucesso de Bragadino. Prometa uma grande e radical mudança da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase, e você terá seguidores. O que fez o grande trambiqueiro alemão do século XVI, Leonhard Turnayser, para se tornar médico da corte do príncipe de Brandemburgo sem nunca ter estudado medicina? Em vez de receitar amputações ventosas e purgativos de gosto ruim, medicamentos da época, Turnayser oferecia elixires adocicados e prometia recuperação imediata. Os cortesãos sofisticados, especialmente, queriam a sua solução de ouro potável, que custava uma fortuna. Se você fosse atacado por uma doença inexplicável, Turnayser consultava um horóscopo e receitava um talismã. Quem resistia a essa fantasia? Riqueza e bem-estar, sem dor nem sacrifícios.
A realidade. A sociedade tem códigos e limites bem definidos. Nós compreendemos estes limites e sabemos que temos que nos mover dentro dos mesmos círculos familiares dia e noite. A fantasia. Podemos entrar num mundo totalmente novo, de códigos diferentes e com a promessa de aventuras. No início do século XVIII, toda Londres se alvoroçou com os boatos sobre um estranho misterioso, um jovem chamado George Psalmanazar. Ele acabara de chegar de uma terra que a maioria dos ingleses julgava fantástica, a ilha de Formosa, hoje Taiwan, na costa da China. A Universidade de Oxford contratou Psalmanazar para ensinar a língua que se falava naquela ilha. Alguns anos depois, ele traduziu a Bíblia e, em seguida, escreveu um livro que se tornou logo um best-seller, sobre a história e a geografia de Formosa. A realeza inglesa recebia prodigamente o jovem e ele, onde quer que fosse, divertia seus anfitriões com histórias maravilhosas sobre a sua terra natal e seus costumes bizarros. Quando Psalmanazar morreu, entretanto, seu testamento revelou que ele era apenas um francês com uma fértil imaginação. Tudo o que ele contara sobre Formosa, seu alfabeto, seu idioma, sua literatura, toda a sua cultura, era invenção sua. Ele se baseou na ignorância de seus ouvintes para inventar uma complicada história que satisfazia um desejo pelo que era estranho e exótico. O rígido controle da cultura britânica sobre os perigosos sonhos das pessoas lhe deu uma oportunidade ótima para explorar as suas fantasias. A fantasia com o exótico, é claro, passa também pela fantasia sexual, mas não precisa chegar muito perto porque o físico perturba o poder da fantasia. Ele pode ser visto agarrado e depois se torna cansativo. O destino da maioria dos cortesãos. Os encantos físicos da amante só despertam o apetite do seu senhor por prazeres diferentes. É uma nova beleza a ser adorada. Para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada, literalmente irreal. A dançarina Mata Hari, por exemplo, que ficou famosa em Paris antes da Primeira Guerra Mundial, tinha uma aparência bastante comum. Seu poder vinha da fantasia que ela criou sobre si mesma, como uma mulher exótica e estranha, impenetrável e indecifrável. O tabu com que ela operava não era tanto o sexo em si, mas o desrespeito aos códigos sociais. Outra forma de fantasia com o exótico é simplesmente a esperança de alívio para o tédio. Os charlatões adoram brincar com a opressão do mundo do trabalho, com a sua falta de aventura. Suas trapaças envolvem, digamos, a recuperação do tesouro espanhol, com a possível participação de uma atraente senhorita mexicana e uma conexão com o presidente de um país sul-americano. Qualquer coisa que ofereça um alívio para a rotina. A realidade. A sociedade é fragmentada e cheia de conflitos. A fantasia. As pessoas podem se juntar numa união mística de almas. Na década de 1920, o trapaceiro Oscar Hatzel ficou rico de repente com o velho truque de Sir Francis Drake, que prometia basicamente a qualquer otário que tivesse o sobrenome Drake uma boa parte do desaparecido tesouro de Drake, ao qual Hatzel tinha acesso. Milhares de pessoas de todo o meio-oeste caíram no logro, que Hatzel espertamente transformou numa cruzada contra o governo e todos que tentassem impedir que a fortuna de Drake chegasse às mãos de seus legítimos herdeiros. Criou-se uma união mística dos oprimidos Drake, com encontros e comícios exaltados. Prometo uma união desse tipo e você conquistará muito poder, mas é um poder perigoso, que pode se voltar facilmente contra você. Esta é uma fantasia para demagogos. A realidade. Morte. Os mortos não voltam, não se muda o passado. A fantasia, uma súbita inversão deste fato intolerável. Esta trapaça tem muitas variações, mas exige grande habilidade e sutileza.
Há muito tempo que se reconhece a beleza e a importância da arte de Vermeer, mas seus quadros são poucos e extremamente raros. Na década de 1930, entretanto, começaram a surgir Vermeer no mercado de arte, chamaram especialistas para conferir e eles garantiram que eram autênticos. Possuir um desses novos Vermeer seria o auge da carreira de um colecionador. Era como a ressurreição de Lázaro. Curiosamente, Vermeer tinha ressuscitado. Alterou-se o passado. Só mais tarde se soube que os novos Vermeer eram obras de um falsário holandês de meia-idade, um tal Han van Meegeren, e ele tinha escolhido Vermeer porque compreendeu o mecanismo da fantasia. Os quadros pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram. Lembre-se, a chave para a fantasia é a distância. O que está distante fascina e promete. Parece simples e sem problemas. O que você está oferecendo, portanto, deve ser inalcançável. Não deixe que se torne opressivamente familiar. É a miragem lá longe que vai se afastando conforme o tolo se aproxima. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia, mantenha-a indefinida, como um forjador de fantasias. Deixe a vítima se aproximar o bastante para ver e se sentir tentada, mantendo-a, porém, afastada o suficiente para continuar sonhando e desejando. Imagem: a lua. Inatingível, sempre mudando de forma, desaparecendo e reaparecendo, nós a olhamos, imaginamos, nos maravilhamos e ansiamos por ela, jamais familiar, contínua provocadora de sonhos. Não ofereça o óbvio, prometa a lua. A autoridade. A mentira é um feitiço, uma invenção que pode ser ornamentada como uma fantasia. Pode estar revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de se assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Joseph Veil, vulgo The Yellow Kid, 1875-1976. O inverso. Se há poder em despertar as fantasias das massas, também há riscos. A fantasia em geral tem um componente de jogo. O público percebe mais ou menos que está sendo enganado. Mesmo assim, alimenta o sonho, se diverte e aprecia o afastamento temporário da rotina que você está lhe proporcionando. Portanto, não exagere, não se aproxime demais do ponto onde se espera que você produza resultados. Esse lugar pode ser extremamente arriscado. Quando se estabeleceu em Munique, Bragadino viu que os sóbrios bávaros acreditavam menos na alquimia do que os temperamentais venezianos. Só o duque tinha realmente fé, porque precisava desesperadamente disso para salvá-lo da incrível confusão em que se metera. Enquanto Bragadino fazia o seu costumeiro jogo de espera, aceitando presentes e contando com a paciência, o público foi ficando zangado. Gastava-se dinheiro e não se viam resultados. Em 1592, os bávaros exigiram justiça e Bragadino acabou dependurado na forca. Como antes, ele prometeu e não cumpriu, mas desta vez ele superestimou a paciência dos seus anfitriões, e a sua incapacidade de satisfazer as fantasias deles foi fatal. Há uma última coisa. Não cometa jamais o erro de achar que a fantasia é sempre fantástica. Ela, sem dúvida, contrasta com a realidade, mas a própria realidade é, às vezes, tão teatral e estilizada que a fantasia se torna um desejo por coisa simples. A imagem que Abraham Lincoln criou para si mesmo, por exemplo, como um simples advogado provinciano barbudo, fez dele o presidente do povo. P.T. Barnum criou um ato de grande sucesso com Tom Thumb, um anão travestido de líderes famosos do passado, como Napoleão, e o satirizava maldosamente. O espetáculo agradava a todos, até a Rainha Vitória, porque apelava para a fantasia da época. Basta com os vaidosos governantes da história, o homem comum é que sabe das coisas. Tom Thumb inverteu o modelo familiar de fantasia em que o ideal é o que é estranho e desconhecido.
Mas o ato continuava obedecendo à lei, pois a base era a fantasia de que o homem simples não tem problemas e é mais feliz do que o rico e poderoso. Tanto Lincoln quanto Tom Thumb representaram o plebeu que se mantinha cuidadosamente à distância. Se você jogar com essa fantasia, deve também ter o cuidado de cultivar o distanciamento e não deixar que a sua persona plebeia se torne familiar demais, ou não se projetará como fantasia. Nota: o funeral da leoa. Tendo o leão perdido subitamente a sua rainha, todos se apressaram a mostrar fidelidade ao monarca, oferecendo-lhe consolo. Mas, infelizmente, esses cumprimentos só estavam deixando o viúvo mais aflito. Noticiou-se por todo o reino a hora e o lugar do funeral. Os oficiais receberam ordem para ficar de prontidão, dirigir a cerimônia e distribuir as pessoas segundo seus respectivos níveis na sociedade. Pode-se bem imaginar que não faltou ninguém. O monarca deu vazão à sua tristeza e toda a caverna, visto que os leões não têm outros templos, ressoava com seus lamentos. Seguindo seu exemplo, todos os cortesãos rugiram nos seus diferentes tons. A corte é um lugar onde todos ficam tristes, alegres ou indiferentes, de acordo com o príncipe reinante, ou, se alguém não se sente assim, pelo menos tenta parecer que sente. Todos procuram imitar o Senhor. Disse que uma só cabeça anima milhares de corpos, mostrando nitidamente que os seres humanos não passam de máquinas. Mas voltemos ao nosso assunto. Só o veado não chorava. Como ele era capaz disso realmente? A morte da rainha era uma desforra para ele. Ela havia estrangulado a sua esposa e o seu filho. Um cortesão achou justo contar ao consternado monarca e até afirmou ter visto o veado rir. A ira de um rei, diz Salomão, é terrível, principalmente a de um rei-leão. Miserável forasteiro, exclamou, ousas rir quando todos à sua volta se desfazem em lágrimas? Não sujaremos nossas garras reais com teu sangue profano. Vingarás, bravo lobo, a nossa rainha, imolando esse traidor à sua augusta alma? Ao que o veado respondeu, Senhor, já não é mais hora de chorar, a tristeza aqui é supérflua. Vossa reverenciada esposa acabou de aparecer para mim, repousando sobre o leito de rosas. Eu a reconheci instantaneamente. Amigo, ela me disse, termine essa pompa fúnebre, faça cessar essas lágrimas inúteis. Provei milhares de delícias nos campos elíseos, conversando com santos como eu. Deixe que o desespero do rei permaneça por uns tempos incontido, ele me gratifica. Mal ele havia falado, quando alguém gritou, um milagre, um milagre! O veado, em vez de ser punido, recebeu um belo presente. Deixe que o rei sonhe, teça-lhe elogios e conte-lhe algumas mentiras agradáveis e fantásticas, por mais indignado que ele esteja com você, engolirá a isca e fará de você o seu melhor amigo. Fábulas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. Fim de nota.